Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do episódio 6 de The Acolyte, galera. Eu tô fazendo análise aí todos os episódios, né, conforme vai saindo de The Acolyte. Eu não gostei muito do episódio 5, eu vi uma rapaziada na internet que falou que foi muito bom, que finalmente a série começou a ser boa. E eu achei o pior episódio na minha opinião. Mas tudo bem. Temos esse episódio 6 que deu um pouquinho mais de clareada até no próprio Kymir, que é esse grande Sith da série, né? Que surpreendeu a muitos, inclusive a mim, no último episódio. Deu uma clareada mais sobre a sua ideia, sobre seus planos e como a série agora deve terminar. Faltam apenas 2 episódios para terminar a série e a gente teve uma mudança drástica nesse episódio, uma mudança que a gente vai ter que ser muito bem trabalhada nos próximos episódios, galera. E bom, vamos começar já falando ali no comecinho do episódio. A gente vê que a Osha tá em um planeta desconhecido. Ela, como foi no final do episódio ali, do 5º episódio, ela tinha acabado de ser levada ali pelo Kymir, né? E eles fizeram uma parada muito interessante, né? A Osha vendo ali um pouco mais daquele ambiente, da paisagem, vendo que o Kymir calmo, sem aquele traje Sith que dava medo nos Jedis, dava medo na Osha. Isso já deu até uma tranquilidade a mais para ela talvez perceber que ele é um cara normal, entende? Ele não é um monstro como os Jedi estavam tentando mostrar e tal, e pode ter dado uma tranquilidade a mais para ela, cara. E a gente viu, cara, uma coisa muito interessante que também tem que ser bem trabalhada agora no final dessa temporada, né? Dessa série, que não sei se vai ter segunda temporada, né? No final dessa série, que é a questão do Sol. Vamos lá. A gente viu nesse episódio uma coisa que eu até tinha comentado na análise do 5º episódio. O Sol em Coruscant. Como que ele vai lidar com o Conselho de Jedi ali em Coruscant, principalmente com a Mestra Venestra, já que o Sol foi para uma missão onde a Mestra não queria que ele fosse, mas ele insistiu para ir, levou os Jedi inocentes e todos os Jedi foram mortos, até Padawans, como foi o caso da Jack. Então, eu falei pra vocês na análise do 5º episódio, ele teria que segurar uma pica enorme nas costas dele agora, enorme mesmo, e ele vai ter que segurar, como a gente viu aqui já nesse episódio aqui, cara. A gente viu novamente Coruscant, vimos a Mestra Venestra e vimos que o Sol tentou até comunicação ali com Coruscant, né, na nave, e ele tentou mesmo falar um pouquinho, conceder uma reunião. Ele fala que queria conceder ali uma reunião para debater sobre coisas ali, para falar a verdade para o Conselho de Coruscant, cara. E agora é uma parada muito séria. Por quê? Assim como a gente viu no final ali do episódio, quando a Mestra Venestra vai ali com um Jedi para Kofar, para ver os corpos e tal, eles têm ali a noção de que quem matou aqueles Jedi foi outro Jedi, pois todos morreram para um sabre de luz. Vale ressaltar que nesse exato momento da temporada, dessa série, né, na cronologia, os Siths não existem, né? O primeiro Sith que existiu por enquanto, assim, que tá começando esse Império Sith, é o Kymir nessa série. Então, ele não tem como eles deduzirem que foi algum Jedi caído, um Sith, algum Jedi que foi pro lado negro. Porque até então isso é uma novidade, isso é quase impossível. Então, eles estão cogitando ser o próprio Sol. E teve toda aquela desconexão do painel de controle da nave dele com o Coruscant. E por mais que ele pediu ajuda ali dos Jedi, pediu ajuda ali de Coruscant, não tem como os Jedi confiarem no Sol. E o Sol tá devendo, cara. Tá devendo, a gente sabe disso. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse episódio foi os elos que eles fizeram. Eles estão fazendo isso muito bem, inclusive, nessa série, tá? É um ponto positivo pra essa série. Desde o começo da temporada, desde o primeiro episódio, eles estão fazendo esses paralelos entre as irmãs gêmeas. Enquanto uma faz alguma coisa, a outra é completamente o contrário. E já nesse episódio, a gente já teve essa mudança, né? Enquanto, né, a própria Mei ia tentar atacar ali o Sol na nave com uma adaga, lá no planeta desconhecido tava também a Osha com uma adaga indo atacar por trás o Kymir, fazendo esse elo entre as duas, né? Até então eles estavam fazendo uns paralelos bem opostos entre as irmãs e agora paralelos iguais a elas, mostrando que elas estão em situações
muito parecidas, entende? E agora, cara, eles vão ter que trabalhar muito bem essa história do Sol agora no futuro dessa temporada, né? No final dessa temporada, nesses últimos 2 episódios. Tem bastante coisa pra eles falarem ainda, tá? Nós temos 2 episódios, ainda não temos um vilão estabelecido de fato. O Ymir não é um vilão, o Ymir matou ali Jedis, o Ymir, já eu falo mais do Ymir, tá? Mas ele não é um vilão em específico. Eu acho que a série vai tratar como vilão o próprio Sol, tá? Por quê? A gente sabe que ele tá escondendo coisas, assim como teorizaram isso no final ali do episódio 5, e agora no episódio 6 eles deixaram um pouco mais claro que o Sol está sim escondendo coisas, não só dos mestres Jedis, não só de Coruscant, mas da própria Osha e da Mei. A Mei, que achava saber de tudo que o Sol escondia, não sabe. O Sol tá escondendo coisas a mais ainda. Então a gente precisa saber, o Sol não é santo, tá? O Sol não é santo, mas eles devem trabalhar e eles têm que trabalhar isso. Por isso que eu acho, inclusive, que o Ymir não vai ser o vilão dessa temporada e não é o vilão de fato, tá? Porque a gente já começou a ter uma clareada desse plano do Ymir, o que o Ymir quer, qual é a intenção de terem colocado o Ymir nessa temporada, né? Além do Ymir ser esse pioneiro do Sith, né? Ele que vai começar esse Império Sith que a gente já viu em anos de Star Wars, desde 1977, com o episódio 4 lançado lá pelo George Lucas. Até agora, né, quem foi o pioneiro do Império Sith foi o Ymir. E a gente viu isso aqui já nesse episódio, tá dando uma clareada a mais sobre isso. Outro elo que eles fizeram aqui também nesse episódio, né, foi entre a própria Osha e a Mei também, só que a questão da Osha agora está partindo um pouco mais para o lado do Ymir, como a gente já viu nesse episódio, e a Mei provavelmente, nessa teoria, iria puxar um pouquinho mais para o lado do Sol, cara. E a gente viu um pouco mais desse episódio, talvez até ajudou um pouco no quinto, né, que eu achei ridículo, achei muito ruim o episódio 5, e aqui no episódio 6 a gente já tem uma abertura a mais desse personagem, que eu não gostei de terem transformado, né, ele um pioneiro mestre Sith aí do Império Sith. Eu gostaria que tivessem introduzido, por exemplo, Darth Tenebrius, seria muito melhor, mas tudo bem, introduziram o Ymir e a gente já viu que ele não é um vilão, sabe? Ele não é um vilão, ele só luta pelos seus ideais ali e pá, ele é um rebelde ali, um Jedi caído, um Jedi que tá do lado negro da força, um Jedi que não concorda com os Jedi, um Jedi que, segundo ele, foi excluído, foi deixado de lado, não foi considerado um Jedi e por isso ele quer vingança, por isso ele se torna esse mestre do lado negro que a gente acabou conhecendo aí no episódio 5, né, principalmente, e agora. E ele só deu mais uma clareada mesmo sobre a sua história, e isso foi muito importante pra gente saber do futuro plano dele, tá? Ele deixou bem claro também já nesse episódio pra própria Osha que ela não é uma Jedi, e o porquê que ela não se tornou uma Jedi, né? Porque a Osha simplesmente é igual ao Ymir, segundo o Ymir, né? Ela não foi escolhida pelos Jedi, ela não é uma Jedi, ela foi excluída dos Jedi, então isso faz bastante sentido. E o Ymir achou a irmã certa, ele foi na irmã errada, ele foi na Mei, que não é uma Jedi, a Mei que não teve nem treinamento Jedi, e agora o episódio 3 fica um pouco mais importante pra essa história, né? O episódio 3 que foi só um episódio contando o que aconteceu ali do incêndio delas crianças, mas que agora fica um pouco mais conexo com toda a história da série, já que a gente viu aquele retcon que fizeram lá no episódio 3 horrível da força, né? De que as bruxas podem invocar a força dentro do corpo de alguém. Horrível o retcon que a Disney fez no episódio 3, mas também já bate com isso aqui, né? O que me ter escolhido a irmã errada, já que a Mei não tem a força naturalmente, entende? Ela foi forjada a ter a força, ela nunca teve um treinamento Jedi, então não tem como ela ser uma Jedi, entende? Mas a Osha era uma Jedi, mas ela foi rejeitada, ela não foi escolhida pelos Jedi. Então seria a irmã correta pro Ymir treinar, pro Ymir tentar entrar na mente, pro Ymir mostrar que são iguais, que eles são pessoas iguais, entende? E esse é o plano do Ymir. E cara, uma coisa que eu achei muito interessante, não só nesse episódio, mas que está sendo tratado em diversos outros episódios anteriores, foi sobre golpes que não são honrosos, golpes que não podem ser feitos em Star Wars, golpes proibidos.
Muita gente já se perguntou, né? Por que simplesmente em uma luta de sabre de luz alguém não pega um sabre de luz, faz um golpe ali com o sabre de luz desligado, bota o sabre de luz no peito de alguém e liga o sabre de luz? Vai matar a pessoa ali na hora. E isso daria certo? Daria, mas é um golpe proibido em Star Wars, sabe? Não é honroso, tanto para um Jedi quanto para um Sith. Eles não enxergam em uma luta de sabre de luz isso como ter honra na luta, entende? Seria como uma trapaça, por isso que eles não podem usar esses golpes. E a gente viu aqui já nesse episódio o próprio Kimir contando ali para Osha que as cicatrizes dele foram por golpes desonrosos, por golpes proibidos do seu antigo mestre Jedi, entende? A gente não sabe ao certo quem é o mestre Jedi do Kimir. A gente sabe que ele foi um padawan do Sol, né? Mas provavelmente, né, o Sol deve ter sido esse grande mestre do Kimir. Não só ter sido um mestre ali que ensina os padawans como ele é, quando foi mostrado pra gente em Coruscant, mas foi interessante eles tratarem novamente desses golpes proibidos, cara. E bom, esse plano que eu falei do Kimir ficou ainda mais claro, né, mano? Porque, porra, o cara tá querendo porque tá querendo trazer a Osha pro seu lado. E ele é esperto, cara. Ele é esperto. Foi tudo que eu falei aqui pra vocês das irmãs. Ele pegou a irmã errada tentando treinar a Mei, já que a Mei nunca foi uma Jedi, entende? Então a Osha seria a pessoa que ele se encontraria e ela se encontraria nele, entende? E isso, cara, eu acho que vai ser muito corrido, porque faltam 2 episódios e ficaram 6 episódios da série inteira mostrando a Osha do lado dos Jedi e a Mei do lado do Kimir. E agora, no episódio 6, faltando 2 episódios, eles vão tentar reverter a situação e fazer a Osha virar uma Sith, enquanto a Mei vai tentar virar ali uma aliada dos Jedi. Porra, isso é muito complexo, cara. Isso é uma situação que não muda do dia pra noite, entende? Eles têm que dar uma história, uma desculpa muito bem feita nesses últimos 2 episódios, coisa que vai ser bem difícil, ainda mais pra essa série que não tá agradando muito, não tá sendo muito boa assim, sabe? Então, porra, talvez a série dê uma piorada grande com essa questão aí, tá? E um indício disso, né, é a própria Osha no final do episódio colocando o capacete, já mostrando pra gente ali que ela está se sentindo sim uma rejeitada pelos Jedi, está se sentindo sim uma aliada pelo Kimir, e tá sentindo que toda a história dela bate com a do Kimir, entende? Então ela se sente sim agora uma rebelde e ela, ainda mais quando descobrir toda a verdade que o Sol vai ter pra contar, todas as mentiras que o Sol tá escondendo, aí que a Osha vai se voltar contra o Sol e contra os Jedi, galera. Não tem jeito, isso inclusive deve ser o próprio enredo dos próximos episódios, galera. Comenta aí o que vocês acharam desse episódio, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera.